venho trazer um tema relacionado a hidrogênio, mas com a pegada de energia, mas como utilizar o hidrogênio. Acho que um pouco aí diferente. O passador. Deixa eu ser o meu instrumento. Foi, obrigada, obrigada. Então, eu vou falar um pouco aqui de hidrogênio para combustíveis avançados ou combustíveis sintéticos, tá? O tema hidrogênio aí está em alta, né? E produção de hidrogênio, eu acho que já surgiu várias soluções, caras, baratas, médias, melhores ou não associadas, né? Tem uma dificuldade do custo e a eficiência dessa produção de hidrogênio verde, desse hidrogênio renovável, mas eu acho que a gente está no caminho aí com inúmeras pesquisas que vêm acontecendo. Uma dificuldade enorme, né, porque eu lido com hidrogênio dentro do laboratório e já tenho uma certa dificuldade, é a questão tanto do seu armazenamento quanto do seu transporte. Então, isso aí, de fato, é uma dificuldade, é um gás muito inflamável, muito leve, não tem cheiro. Né? A questão de segurança e logística não é comum, o transporte não é em todos os materiais, não pode ser, e aí isso gera um alto custo da utilização desse hidrogênio, né? Que a gente está tanto estudando para desenvolver esse hidrogênio, e aí como utilizá-lo ou como conseguir que ele realmente nos dê o ganho de energia ou de mitigação de emissões de CO2. Bom, alguns projetos de produção de hidrogênio estão aí, né, sendo já divulgados, já na Bahia, Pernambuco, Ceará, né? E aí o Nordeste está entrando em disparada nisso daí. Eu sou do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte não é diferente, isso aumentado. A gente tem um case de eólica muito forte, a gente já é 98% energia eólica no Rio Grande do Norte, e lógico que a gente tem uma energia renovável, já auxilia, né, na produção do hidrogênio verde por ter essa fonte de energia. Alguns desses projetos. Bom, mas eu venho falar aqui mais da questão de descarbonização do setor aéreo e do setor de navegação. São dois setores que são difíceis de descarbonizar. Por quê? Porque é mais difícil descarbonizar o setor aéreo e o de navegação. Porque eles precisam, hoje, o que a gente utiliza são equipamentos que precisam de energia, de combustíveis líquidos de alta densidade energética. Certo? Então, a gente precisa, né, que ele funcione, e a eletrificação está distante. A questão de utilização de hidrogênio direto em navio é estudada e é falada, mas, para você ter ideia, a gente precisa armazenar esse hidrogênio a menos 230 graus, assim como no avião também. E a gente, para ter uma cápsula de avião, que aí foi uma proposta da Airbus, está ali a cápsula atrás de hidrogênio, essa cápsula tem uma espessura considerada, logo tem um peso, que para aeronave isso é uma questão complicada. Então, para a gente ver, né, tanto navio como aeronaves trabalhando ou no elétrico ou a hidrogênio, a gente tem alguns caminhos tecnológicos ainda para fazer. Então, não é curto esse caminho, e, diante disso, a gente tem algumas opções para rapidamente descarbonizar esses setores. Uma outra questão distinta desses setores também é que os aviões e naves são utilizados por 25 anos. Isso quer dizer que, se eu invento uma nova tecnologia para o navio, a gente só vai ver isso, na maior parte deles, há 25 anos, por causa da troca. Diferente de carro, que a gente vê, em média, com 10 anos, a troca da frota. Tá? Então, diante disso, certo? A gente tem uns novos combustíveis que a gente precisa do hidrogênio verde. E quem são eles? Tá? A gente precisa desses combustíveis que sejam drop-ins. O que é drop-ins? Igual ao petróleo. Certo? A gente precisa produzir esses combustíveis drop-ins. Esses combustíveis são hidrocarbonetos líquidos, né, mas de uma origem renovável. Então, eu preciso de um carbono de origem renovável, de um hidrogênio de uma origem renovável.
Eles têm baixo teor de oxigênio, alta estabilidade, né? São compatíveis com a infraestrutura existente, ou seja, os equipamentos que estão hoje podem utilizá-los, e são combustíveis descarbonizados, não fósseis. Certo? Quem pode ser eles? O bio-GLP, tá? Onde pode ser produzido em biorefinaria, propano e butano. A gente tem o SAF, para combustível de aviação, né? Uma demanda grande já e acontecendo no mundo, com onde as companhias aéreas já entendem que, se em 2027 a gente não tiver esses combustíveis, eles vão ter que pagar crédito de acordo com o acordo que eles já fizeram mundialmente para descarbonizar o setor aéreo, de combustível, de não aumentar essa emissão, ou seja, à medida que eles crescem, eles não aumentarem a descarbonização. Os combustíveis marítimos, que tem aí algumas opções, a verde, o metanol, e os combustíveis drop-in, seja ele diesel ou bunker. Tá? A gente pode ter nafta também, né, para gasolina. A gente já tem algumas opções bem viáveis, aí, como etanol, e junto disso vem também o diesel verde, que é um diesel drop-in, que possibilita usar 100% nos carros hoje, certo? Bom, esses processos, quem são eles? Tá? Eu tenho um processo chamado Fischer-Tropsch, bem conhecido, da indústria do petróleo, transforma gás em combustíveis líquidos. A diferença está aí em que a gente, estudando, viu que esse carbono, ou esse gás de síntese, não seria um GLP, mas sim um biogás, né? Seria a gente pirolizava resíduos e transformava esses gases em combustíveis líquidos através de um processo chamado Fischer-Tropsch. Se você tiver CO2, você consegue transformar por uma reação de autogás-TIF em CO e hidrogênio. A gente chama essa mistura de gás de síntese, e a partir desse gás de síntese a gente consegue hidrocarbonetos da faixa de metano até C16, C18. Então, eu consigo a faixa do diesel, eu consigo a faixa do QAV, eu consigo gasolina a partir desse processo, ou seja, hidrocarbonetos renováveis, um petróleo renovável. Separo da mesma forma e utilizo. A gente tem um processo chamado álcool to jet, que, se eu tiver álcool vindo de qualquer tipo de biomassa que produz álcool, qualquer açúcares, né? O agave, o milho, a cana-de-açúcar. Chegando a etanol, eu desidrato esse etanol, oligomerizo, que é juntar as moléculazinhas aí, e aí a gente obtém também o hidrocarboneto. A gente tem também um processo chamado de REFA. Esse tem uma maturidade 9, comercial, altamente dominada, que é a partir de óleos vegetais. Na medida que eu tenho óleos vegetais, eu hidroprocesso e obtenho esses hidrocarbonetos também renovável. O combustível sintético a partir de açúcares, que lida com a fermentação e faz o C15, né? O farnecendo, também pode ser utilizado para aviação. Um dos últimos, o REF, a partir de algas, certo? Marinhas, e o CHJ, que é um catálise de hidromólise, alta pressão e baixas temperaturas, para transformar óleos, gorduras e ácidos graxos. Também é possível lignocelulose ou microalgas, para a gente chegar a hidrocarbonetos. Qual é a questão do hidrogênio? Todos esses processos eu preciso de hidrogênio. Todos. Esse aqui é um hidroprocessamento, aquele também ajusta pelo hidroprocessamento, o gás de síntese tem hidrogênio, ali passa pelo hidroprocessamento também, precisa de hidrogênio. Então, é uma forma de eu transformar o hidrogênio produzido verde em um combustível líquido, e a partir daí ele pode ser transportado ou utilizado como energia desses diversos setores. Então, é uma forma de produzir, né, o hidrogênio verde, transformá-lo em energia e utilizar com a infraestrutura existente, certo? Além disso, né, esses processos possibilitam coprocessamento, que a gente está vendo a Petrobras fazendo esse coprocessamento, adicionando 5% de óleos vegetais na corrente do diesel e hidroprocessando.
A diferença é porque o hidrogênio que ele utiliza é o hidrogênio da refinaria, é um hidrogênio vindo do petróleo ainda, mas na hora que ele pensa em descarbonizar, esse hidrogênio pode. O hidrogênio verde ele descarboniza a produção, nem que seja do fóssil, né? A gente diz que o produto do coprocessamento não é um biocombustível, mas é um fóssil com uma pegada de carbono menor, por ele ter uma faixa de renovável. E esses processos, principalmente baseando em FT, vocês podem ver essa palavra como Power to Liquid ou Power to X, né, que são tecnologias que transformam o gás em líquido. Inclusive, a gente pode chamar isso aí de e-fuels, né, que é combustíveis vindo de uma fonte elétrica, porque esse hidrogênio pode vir aí de energia. Inclusive, na Europa, hoje, eles têm mandatos para incentivar o uso desses combustíveis renováveis e separadamente dos e-fuels, ou seja, uma meta para ser utilizado e-fuels, porque esses combustíveis tendem a emissões zeros de gases de efeito estufa e etc. Tá? Bom, é um processo em que, do FT, né, que é um processo que utiliza, como diz, pode utilizar carvão ou gás natural, não renovável, mas pode utilizar resíduos sólidos urbanos, agrícolas, biomassa, o próprio biogás. O e-fuels, que a gente chama, é só porque a captura de CO2, e aí tem várias pessoas estudando captura de CO2, né, para poder utilização de CO2. A gente forma o gás de síntese com CO, como eu falei, a transformação para uma reação de Walt-Gas Shift transforma o CO2 em CO. E, através de catalisadores já conhecidos, a gente faz por um processo de hidrotratamento e isomerização que usa esse hidrogênio, e é importante que esse hidrogênio seja verde, a gente consegue esses produtos que é capaz de descarbonizar todos esses setores, até os mais difíceis. A gente vem trabalhando nisso há algum tempo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir alguma coisa de acontecer, junto ao CT Gás ER, ou o Easy Biomassa, lá do Rio Grande do Norte. Há muitos anos, né, eu trabalhei no Easy Biomassa há 12 anos atrás, e a gente já tinha uma planta de FT, que é essa daqui, e que a gente começou os primeiros testes nela com carbono renovável, e, num caso de um projeto financiado pela GIZ, a gente fez um gás de síntese a partir de ciclos químicos da glicerina. A gente, através de ciclos químicos, produziu o gás de síntese, o CO e o hidrogênio, e depois a gente colocou no Fischer-Tropsch e produz esses e-fuels. Ou seja, a gente, a partir de um resíduo, né, a gente produz o hidrogênio e o carbono verde e transforma em combustíveis líquidos, no caso, nosso foco, obtenção de querosene de aviação. No caso desse projeto, lá junto com o Easy Senai, de energias renováveis lá do Rio Grande do Norte. Diante disso, a gente também aprovou um projeto Galp, também em parceria lá com o Easy também. E esse projeto, a gente desenhou uma planta, essa planta já está lá instalada, a gente está para entrar em funcionamento com ela lá. Ela, nesse caso, tem um FT, tem um processo de hidroprocessamento em seguida e de isomerização, ou seja, a gente vai até o QAV, são 3 processos sequenciais. Aquela plantazinha ali de frente é um destilador, então a gente separa das faixas de diesel, gasolina e QAV através do destilador, né? A gente produz um petróleo renovável e depois separa nas frações que a gente deseja dos produtos. Essa planta que não dá para ver bem que está lá de cá é um hidroprocessamento, também uma isomerização que a gente ajusta a especificação nesses reatores separados. Essa estrutura aí está disponível, né, para futuros projetos e está entrando já em operação. Tá. Bom, pelo projeto financiado aí, através de editais, né, a gente conseguiu aprovar num CT Infra, um microscópio de eletroquímica por varredura que faz eletrocatálise, e a gente também estuda a eletrocatálise para a produção de hidrogênio no laboratório. E foi um projeto do professor Martinez. Essa estrutura já estará disponível
pelo um projeto do CTR, junto ao MCTI, a gente tá no laboratório, né? A gente está fazendo uma escala menor desses hidroprocessamentos para estudar esses processos. Também numa planta contínua, tá? Mas numa escala um pouco bem menor que a planta lá, mas é necessário para a gente estudar novos catalisadores e a eficiência dessa produção. Bom, aí aqui eu falo um pouquinho do SAF, para quem não conhece. O SAF já é realidade no mundo, está em 106 aeroportos já, certo? Tem contratos de take-offs já de bilhões de litros. É um produto, vamos dizer assim, que está sendo procurado no mundo, né? Ele vem aumentando a sua produção. Nesse mapa, encontra-se algumas iniciativas de projetos. Ele já é produzido nos Estados Unidos, Singapura, França, né? E as principais financiadoras desses combustíveis renováveis para a aviação, que hoje está investindo, são as petroleiras. Já diz alguma coisa em que elas estão pensando no futuro e estão trabalhando, né, para isso daí. Tá? Então, a gente precisa de uma força. O Brasil tem um potencial enorme. Quando a gente vai lá fora, todo mundo reconhece, porque a gente tem muita biomassa. No entanto, precisa, sim, de um investimento muito alto, né, que é uma biorefinaria, que é no valor de uma refinaria de petróleo. A gente tem, no mundo, tem quase 800 refinarias de petróleo. Tá? A gente, dentro dessas que tem no mundo, a gente só tem 17. Então, a gente não tem refinaria sobrando para transformar em biorefinaria, como está fazendo os Estados Unidos, como está fazendo a França. Realmente, a possibilidade é de uma refinaria nova. A Petrobras anunciou que pensava em trocar, que tem projeto para trocar uma refinaria pequena em uma biorefinaria, mas, de fato, a gente precisa de novas estruturas para formar esses combustíveis. Tá? O projeto da RBQAV foi financiado pelo Ministério, é um projeto com a UFRN, mas nosso papel é de fomentar o tema, né, de incentivar pesquisadores, de fazer os eventos para fomentar, né, esse assunto e que a gente desenvolva as novas tecnologias regionais no Brasil com nossas biomassas, né, com nossa pegada. E aí, esse projeto está tendo continuidade, foi finalizado vem um segundo que só foi de 2 anos, né? Enquanto o outro não foi, que é o de ações da RBQAV. Agora a gente está no terceiro e que tem um objetivo de fazer o terceiro congresso de biocombustíveis e a gente também vai fazer o congresso do biodiesel. Provavelmente o de bioquerosene vai ser em junho e o de biodiesel em outubro. Logo, logo nas redes sociais vão estar a data bem certinha para vocês marcarem quem tiverem interesse. Tá? Aqui está o terceiro congresso, em junho de 2023, o terceiro. Alguns financiadores, né, do tema e de interesse que já vêm trabalhando nessa área, a Sinochem, a Galp, algumas universidades vêm trabalhando conosco nesse tema, que é o UFRJ, a UFPB, a UFG, vem trabalhando sempre com o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, e alguns stakeholders que têm interesse, bem como o governo. Ministério de Ciência e Tecnologia, MME, que vem fomentando o tema com interesse. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente está com uma PL, que é a PL de Combustíveis de Futuro, que envolve todos esses combustíveis que está tramitando no Congresso. Então, é um impulso, é uma base que vai incentivar essa nova indústria a crescer aqui no Brasil. Não. Aqui é uma equipe do laboratório, né, que sem ela a gente não é nada. E ela está terminando. Não sei se. Seu Rodrigo, ela está tá. acabando. Então, fica aí o recado que a gente está caminhando a passos largos, está vindo investimento, né? Vem editais. Rafael fez uma palestra de manhã falando dos editais que vêm nesse sentido, tanto em hidrogênio, como energias renováveis, como transição energética. É um assunto que está aí despontando e que o governo tem uma atenção especial, então está vindo editais, mas reforçar que a gente precisa, sim, de investimento e desenvolvimento
e pesquisa e inovação nesses combustíveis avançados e renováveis, e que, de fato, a definição de políticas públicas faz com que isso cresça de uma forma mais segura, né, e que dê segurança para as empresas particulares estar investindo no Brasil e produzindo esses produtos logo para a gente estar utilizando. Aqui é algum dos meus contatos, né? Fico à disposição a vocês. Se quiserem contato, fique à vontade. Eu agradeço aí o convite